Integral definida. Área de uma região plana. Veremos nessa aula como calcular a área de uma região limitada por duas curvas. Por exemplo, estas duas. f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4 e g de x igual a menos x ao quadrado mais 5x mais 4. Ambas as funções desse exemplo são representadas graficamente por parábolas. A função f é uma parábola cuja concavidade é voltada para cima. A função g, o gráfico é uma parábola cuja concavidade é voltada para baixo. Observem, a linha em azul representa a função f e a linha em vermelho representa a função g. Queremos calcular, então, esta área, a área limitada por essas duas funções. Para o primeiro caso, vejamos, este ponto de interseção corresponde ao 4, esse. Então, a região está limitada em x de 0 a 4. Quando calculamos a integral desta função g de x neste intervalo de 0 a 4, vamos calcular toda essa área aqui. A área que está desde o eixo x até o gráfico da função. Então, a integral da função g nesse intervalo de 0 a 4 vai me dar toda essa área. Por outro lado, se eu calcular a integral da função f, que é essa linha em azul, nesse intervalo de 0 a 4, eu terei esta área, a área desta região, então, que é limitada pelo eixo x, a reta x igual a 0 e a reta x igual a 4. Mas o que eu quero, na verdade, é apenas esta área entre as funções. Como eu faço, então? Eu preciso ter a área toda e eu preciso tirar essa parte inferior, que eu não estou considerando. Então, neste caso, a área que nós queremos vai ser a integral da função g de x dx, nesse intervalo de 0 a 4, menos a integral da função f de x dx, nesse intervalo de 0 a 4. Então, nós dizemos que quando nós queremos calcular a área entre duas curvas, nós fazemos a integral da diferença dessas funções. Então, a g de x menos a f de x nesse intervalo da região. Então, no caso, de 0 a 4. Aqui, observem, né, a ordem que nós fazemos, a função g de x, ela é maior que a função f de x neste intervalo de 0 a 4. Por isso, fazemos a função g menos a função f. Então, o que nós devemos fazer? Então, já sabemos que para calcularmos a área, nós teremos que calcular a integral da diferença. Agora, a questão é, como eu sei quais são esses pontos de interseção? Então, qual é o procedimento? Vamos lá. O primeiro procedimento é determinar os pontos de interseção. Como? Igualando as duas funções. Nesse caso, o x ao quadrado menos 3x mais 4 é a função f, eu quero encontrar o x, tal que esta função f tenha o mesmo valor que a função g, menos x ao quadrado mais 5x mais 4. Deixando todos os termos no primeiro membro.
Escrevemos então x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 3x menos 5x menos 8x, 4 menos 4, 0. Podemos pôr o 2x em evidência, fica 2x que multiplica x menos 4 igual a 0. Nesta equação, nós temos que ou o 2x vale 0, ou o x menos 4 vale 0. Porque o nosso contexto aqui é o conjunto dos números reais. E a multiplicação de dois números reais só vale 0 se um deles for 0. A equação 2x igual a 0 vai nos dar x igual a 0. E a equação x menos 4 igual a 0 vai nos dar x igual a 4. Esses, então, x igual a 0 e x igual a 4, são os nossos limites de integração. O segundo passo é calcular a área. Aí, a área vai ser a integral da função que, neste intervalo de 0 a 4, está acima da outra função. Então, será menos x ao quadrado mais 5x mais 4, que é a função g, menos a função f, x ao quadrado menos 3x mais 4. Calculamos essa integral em relação à variável x. Então, vamos lá. Então, a área que nós queremos calcular, essa área que está colorida, é a diferença, então, das duas funções. Antes de calcularmos a área, nós podemos simplificar alguns termos aqui, não é? Então, a integral de 0 a 4, veja, menos x ao quadrado com menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Aqui, menos 3x dá mais 3x, com mais 5x, mais 8x. Mais 4 menos 4, 0. A integral que nós temos que calcular é a integral de 0 a 4 de menos 2x ao quadrado mais 8x. Então, a integral de menos 2x ao quadrado, menos 2x a terceira sobre 3, mais a integral de 8x, 8x ao quadrado sobre 2, calculada de 0 a 4. A área vai ser igual, então, a menos 2 vezes 4 ao cubo sobre 3, mais 8 vezes 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao cubo, 64, vezes 2, 128, mais 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 8, 128. Tirando o mínimo múltiplo comum, menos 256 mais 384 dividido por 6. Menos 256 mais 384 vai ser 128 sextos. Simplificando, 64 terços. Portanto, a área da nossa região mede 64 terços unidades de área. Se nós quisermos uma aproximação, então dividindo 64 por 3, teremos aproximadamente 21,3 unidades de área para a região entre as duas curvas. Ou seja, sempre que quisermos calcular a região entre duas curvas, precisamos fazer a integral da diferença.